Eu vi que a Escola do Branco, ele foi criado pelo sistema do governo, que é para que a criança tenha uma formação, é, e na verdade as crianças da sociedade não indígena, eles são preparados para o mercado de trabalho, é preparado uma mão de obra para o trabalho. Então, e a gente cresce com isso, e quando a gente chega hoje nesse nível de discussão da forma que a gente quer, infelizmente a gente já chegou tarde. Então a gente tem que brigar, a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Então, isso é uma grande dificuldade para a gente. Para indígena é mais difícil ainda. Para vocês já é difícil. E para nós indígenas é mais complicado. Porque existe as cotas para as indígenas. Mas só que isso é só na teoria, na prática não funciona. A Universidade da USP, eu não sei se tem, mas quem está atendendo essas cotas é a Universidade de São Carlos. Lá tem mais de 300 indígenas estudando dentro da universidade e é um ponto de referência atualmente para as cotas indígenas. Nenhuma outra universidade tem no momento que atenda essa necessidade do povo indígena. Então aqui na USP eu tentei fazer o vestibular, mas só que não tinha, né? É muito difícil. A PUC também tem, mas ele não tem uma cota específica para indígena. Ele só tem um projeto de discussão ainda, começando agora, né, sobre como é que eles vão atender. E também existe a questão da cultura, né, que para nós é diferente esse encaminhamento de como é que a gente vai entrar, para que a gente tem que estudar, para que a gente tem que ter essa formação. Então, hoje, infelizmente, o que vale na prática para o branco é que você é capaz quando você tem a formação no papel. Então, a formação que você tem do conhecimento da vida cotidiana, isso não tem uma grande importância. Então, essa questão do entendimento para a gente é um pouco complicado. E vocês não estão entendendo direito ainda por essa discussão das cotas, para a gente é mais difícil ainda. Mas a gente busca entender isso da melhor forma, e a gente também estamos acompanhando essas discussões, não só aqui, mas como em outros espaços também. E a nossa grande dificuldade é falar corretamente o português, que para nós é muito difícil. Então, em vez disso, a gente tem que pensar de uma forma que vocês também poderiam estar aprendendo a nossa língua, né? Então, isso seria uma troca justa. Mas, por enquanto, a gente não tem isso. E hoje, na questão da discussão mesmo disso, muitas universidades não estão preparadas para receber a questão de diferentes povos, né? Não só indígena, como a gente vem acompanhando essas discussões, a gente sabe que muita coisa tem que melhorar, né? De como é que vão atender as pessoas diferentes, como é que vai adequar essa questão de receber as pessoas que vão entrar na universidade também, né? Então, isso não tem... A gente não podemos ter a cota, mas a gente não sabe como vai manter essas pessoas estudando, né? Como é que vai permanecer naquele local? Como que é isso, né? Então, existe uma grande dificuldade. E para mim também é um pouco difícil falar o português, mas se fosse na minha língua mesmo,
a gente poderia até falar até amanhã. Mas como é a língua que não é minha, espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer para vocês, assim, porque é a língua que vocês dominam melhor do que eu, mas tendo essa cultura diferente, tendo esse conhecimento diferente, nós podemos nos entender com essa língua que não é minha. Então, estamos dispostos a diálogo, de conversa, porque essas discussões é muito importante para todos, não só para o povo indígena, não só para povos que estão que necessitam desse espaço, né? Então, hoje eu estou aqui conversando com vocês um pouco isso, e estamos abertos a diálogo. Quando a gente busca alguma coisa, a gente tem que estar sempre juntos, né? A gente fala agudiwete. Então, estamos aqui para conversar. Eu sou indígena, mas se vocês precisarem do apoio do nosso povo, a gente está aí. É o Eté. É o Eté. Agora a próxima pessoa a falar vai ser a Gabriela, e ela vai falar da questão trans e cotas. Ela é uma estudante da filosofia daqui da FELAT. Olá. Primeiro dar as boas-vindas a quem está entrando agora. Vocês agora são mercadoria da marca USP. E como toda boa mercadoria, ou vocês geram lucro ou vocês viram lixo. E a USP, sei lá, né? Não vai ter dó de fazer isso com vocês, se vocês não derem lucro para ela. Bem, cotas, eu acho que é unânime dizer que seria, sei lá, o que chamar, um mecanismo legal, sei lá, qualquer coisa, é um projeto, é uma ideia que serve para reinserir socialmente uma categoria que esteja em exclusão, né? Você tem a população trans, que está num processo de exclusão, essa população não consegue ter acesso à sua dignidade, né? A dignidade das pessoas trans é negada. E as cotas seriam uma forma de colocar as pessoas trans de volta na sociedade, nos espaços públicos, em espaços de poder, né? Querendo ou não, aqui você consegue, de alguma forma muito estranha e com muita dificuldade, exercer algum poder social, né? Claro que não a gente, sei lá, a gente está na graduação, né? Mas um dia, tal, você pode, talvez, conseguir um cargo bastante influente. Enfim. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como as pessoas trans estão num processo de exclusão e que por isso seria muito interessante pensar um projeto de cotas para as pessoas trans. Primeiramente, explicar o que é ser trans. Esse é um dos fatores de exclusão da nossa população na sociedade. Toda mesa que eu venho participar, eu explico o que é ser cis e o que é ser trans. Existe uma quantidade de preconceitos absurdos, extremamente ofensivos, e é sempre bom dar uma aulinha rápida. Primeiro, vocês são cis. Vocês, assim, chutando, né? Tipo, porque a sociedade majoritariamente vai ser cisgênera. Então eu chuto que a maioria das pessoas aqui é cis. Isso significa o quê? Que quando vocês nasceram, o médico olhou para o meio das suas pernas e viu a sua genitália e disse para a família, ou para quem estava lá no momento do seu nascimento, sei lá se isso é família ou não, enfim, falou para a pessoa que estava lá, olha, um menino ou uma menina. E a partir disso começa a se construir em cima dessa criança que acabou de nascer todo um aparato
psicológico, comportamental, né, de expectativas não, exigências de como essa pessoa precisa ser. Então, se nasce com pênis, vai ter um determinado comportamento, uma determinada psicologia, etc, etc. Se nasce com vagina, também vai ter suas determinações sociais. Acontece que vocês se identificam, vocês olham para o seu gênero e correspondem a ele de alguma forma. Então, vocês são pessoas cisgêneras. Quando eu nasci, o médico falou que eu seria um menino, mas ele errou. Eu sou uma menina. Isso não significa que eu nasci no corpo errado. Ninguém nasce no corpo errado. Se esse corpo não fosse o meu corpo, eu não seria não seria uma pessoa. Então todas as pessoas nascem nos corpos certos, e a gente tem que se orgulhar do nosso corpo. Só fazendo um pequeno gancho, acho que toda mulher sofre com algum tipo de disforia, que é o termo que a gente usa para designar esse conflito com o nosso corpo. As mulheres trans, por exemplo, geralmente não. Algumas vão ter disforia, por exemplo, com seu pênis. Outras vão ter disforia pelo fato de não ter seios. Enfim, uma série de desconforto mesmo que a sociedade nos diz pra gente ter com o nosso corpo. As meninas sempre vão ter aquele dilema dos pelos, né? Ai, tem que ir pra praia, tem que depilar, não sei o quê. O cabelo, a maquiagem, a roupa, tem que sempre estar de um jeito, tem que sempre estar do outro e tal. Então eu acho que toda mulher sempre vai sofrer um nível de desconforto com seu corpo. E a população trans chama isso de disforia. A disforia pode ter vários níveis, tem pessoas trans que não têm disforia, isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas tem pessoas trans que logo na infância, nos primeiros anos de vida, já demonstram ter disforia. Por quê? A sociedade está dizendo para aquela criança, você é um menino, você é uma menina. Mas aquela criança não é. E ela vê que todo mundo que é menino tem um pênis, todo mundo que é menina tem uma vagina. E por que aquela criança não tem aquele corpo? Então é comum crianças trans se mutilarem, tentando modificar os próprios corpos à força, né? Bem, e aí essa criança vai crescer, vai passar por uma série de problemas, né? Com a família, por exemplo. Muitas famílias não aceitam, são raras as famílias que aceitam, que apoiam, etc. Então, muitas são expulsas de casa aos, sei lá, 10 anos de idade e já está na rua porque a família não aceitou. E aí as pessoas trans, principalmente as mulheres, acabam indo para a prostituição, porque precisa sobreviver de alguma forma, precisa comer. E a prostituição é sempre sei lá, a população, as mulheres trans são um fetiche na sociedade, né? Então nunca vai faltar mercado de prostituição para as mulheres trans. As mulheres trans nunca vão deixar de ser um objeto, sei lá. Se elas entrarem na prostituição, elas vão ganhar dinheiro. Muitas mulheres trans do cotidiano, assim, do nosso convívio, pelo menos já pensaram em se prostituir, porque é o dinheiro fácil e a gente não tem como arranjar emprego, a gente não tem como entrar para a universidade, etc. Então, muitas pessoas não têm opção e acabam se prostituindo, né? As pessoas que... a expectativa de vida da população trans é ínfima. A gente morre ou por suicídio ou por assassinato. O suicídio vem de toda essa pressão social de estar sempre inadequada, piadinha toda hora, já riram de mim várias vezes aqui na USP, já teve gente que trocou de mesa no bandejão comigo, e enfim, é todo mundo me olhando o tempo inteiro, sou uma aberração e, bem, isso é pesado. Então, também não vai ser raro pessoas trans que têm problemas com drogas, e que tomam remédios psiquiátricos extremamente pesados, assim, para conseguir sobreviver, e muitas não conseguem. Outras, por estarem num processo de exclusão, por estarem na pista de prostituição, estão sujeitas ao assassinato, né? É um assassinato fácil de ser cometido, porque aquela pessoa não tem família, não tem nenhum
vínculo social, assim, aquela pessoa não é uma pessoa diante da sociedade. Então, você pode matar, né? Você pode. A sociedade encara que aquele ser humano é descartável. Então, você mata aquela pessoa e, ok, assim, não tem problema. A população trans morre a níveis absurdos. Isso não parece ser um problema para a sociedade, né? E aí, quem sobrevive e não está na prostituição vai ter que arranjar os subempregos, principalmente no telemarketing. E aí vai acontecer uma coisa interessante, que as empresas de telemarketing ou simplesmente vão ignorar os nossos direitos, as nossas exigências, assim, os nossos requisitos para a gente ter a nossa dignidade, que é, por exemplo, usar o banheiro correspondente ao nosso gênero, ser tratado pelo nome que a gente quer. Então, as empresas simplesmente vão ignorar que isso existe e as pessoas trans que estão ali empregadas vão ter que aceitar, porque elas têm aquele emprego miserável, assim, um emprego horrível, super explorado, ou elas vão para a prostituição ou são assassinadas na rua, assim. Então elas são obrigadas a aceitar. Também vão ter algumas empresas que vão criar um ambiente todo amigável para as pessoas trans. Só que, no entanto, isso é só um instrumento, é um toma lá da cá. A empresa dá os direitos para a população trans e aí ela tem que aceitar a superexploração do trabalho dela, né? Porque aquele lugar vai ser o único lugar onde ela se sente confortável para permanecer. Então ela dificilmente vai criar uma grande mobilização, correr risco de perder seu emprego, etc., para melhorar suas condições de trabalho. Então, nem quando reconhecem o nosso direito é de graça, né? Tem sempre alguma moeda de troca ali que a gente tem que oferecer. Bem, a sociedade capitalista, então, precisa dizer que isso é necessário, né? Por que a sociedade aceita isso? Existe alguma coisa que nos faz achar que isso é normal. E sempre vai ter, no capitalismo, aquele inimigo. O inimigo que vai alterar as relações sociais, né? Que vai alterar os bons costumes. E que os bons costumes levam ao progresso, levam, né, ao enriquecimento da sociedade, não sei o quê. E então a gente precisa identificar um inimigo que vai atrapalhar esse progresso da sociedade. E quem é esse inimigo? Existem vários. Um desses é a população trans. E aqui eu peguei um trecho do relatório final da Comissão da Verdade, que esse texto fala um pouco sobre como foi o processo de perseguição à população, tanto transgênera quanto à população lésbica, as prostitutas, etc. Como é que foi a perseguição dessas pessoas na ditadura. E esse trecho também é interessante porque a invisibilidade, né, a população trans é tão marginalizada e esquecida que nem no texto, num documento oficial do governo federal sobre a ditadura militar, é reconhecida a população trans. A gente é chamado de homossexual. Eu sou lésbica, eu sou homossexual, mas eu não me encaixo nessa categoria. Existem pessoas trans que são hétero. Muitas pessoas trans são hétero. E reduzir isso à homossexualidade é invisibilizar que a gente tem as nossas próprias pautas, a gente tem as nossas próprias lutas. Isso é um rolê que acontece bastante no movimento LGBT. Né? Não só com as pessoas trans, mas também as lésbicas e as pessoas bis, geralmente estão sujeitas a serem vistas como gays. É todo mundo gay, homossexualismo, vamos vencer isso. E não, mano, não é, velho. Um cara gay não vai se prostituir, não vai se matar, não vai estar sujeito a empregos tão precários. Claro que está, mas em uma taxa bem menor, assim. Um cara gay não vai ter, por exemplo, a busca pelo seu nome social, né? Que é o nome com o qual a gente se apresenta para a sociedade, apesar do nosso
RG e tal, ter outro nome. Sei lá, existem as demandas específicas de cada movimento, as lésbicas também vão ter suas demandas específicas, mas o movimento LGBT vai reduzir tudo a gays e whatever. E, enfim, vamos ao trecho do relatório final da Comissão da Verdade, né? Lembrar que quando estiver escrito homossexuais, na verdade está se referindo a toda a população LGBT. Abre aspas. Não houve uma política de Estado formalizada e tão coerente no sentido de exterminar os homossexuais, a exemplo de como existiu uma campanha anunciada e dirigida para a eliminação da luta armada com repressão de outros setores da oposição ao longo dos anos da ditadura. Porém, também é muito evidente que houve uma ideologia que justificava o golpe, o regime autoritário, a cassação de direitos democráticos e outras violências, a partir de uma razão de Estado, em nome de valores conservadores ligados à doutrina da segurança nacional. Essa ideologia continha claramente uma perspectiva homofóbica, não é homofóbica, vai muito além da homofobia, que relacionava a homossexualidade às esquerdas e à subversão. Aceitou-se, portanto, assumida agora como visão de Estado, a representação do homossexual como nocivo, perigoso e contrário à família, à moral prevalente e aos bons costumes. Essa visão legitimava a violência direta contra as pessoas LGBT, as violações de seu direito ao trabalho, seu modo de viver e de se socializar, a censura de ideias e das artes que ofereciam uma percepção mais aberta sobre a homossexualidade, e a proibição de qualquer organização política desses setores. Então, já era uma prática comum na ditadura a perseguição à nossa população. Inclusive, eu não lembro se era o Fleury, mas enfim, a galera da ditadura tem até um cara que foi julgado pela Comissão da Verdade, que ele é conhecido como o exterminador de travestis, alguma coisa assim. Que o cara fechava o bonde de PM lá e saía matando travesti, assim, foda-se, mata essa merda aí. Então, é uma prática legitimada pelo Estado, né? Passou a ser. Bem, vamos falar de USP. Eu trouxe aqui o meu relato com a minha experiência com o nome social, né? Eu quero mostrar que na USP eu não sou boa mercadoria pelos olhos da USP, né? Então eu vou ser tratada como lixo. Então o nome social foi um decreto criado pelo Serra. Eu não gosto do Serra, apesar disso. Foi publicado em 2010, ele assinou esse decreto, que garante o nome social. O nome social é uma lei que você vai chegar lá no órgão público e falar, olha, esse é o meu nome de registro, mas eu quero ser tratada com este nome. Então a lei vai dizer, olha, todo mundo vai ter que se referir então ao nome pelo qual a pessoa pediu. Certo? Então você chega aqui na USP e vai enviar um pedido para a comissão de graduação para ela